Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco mais uma vez. Nós, quando começamos as nossas reuniões, nós sempre lembramos, né, que nós alternamos temas do Evangelho, temas do Livro dos Espíritos e temas especiais. Hoje nós temos um tema do Evangelho. E nós também lembramos que, para que as nossas reuniões possam ser compartilhadas, né, da melhor forma possível, na maior quantidade possível de pessoas, se gostarem, deem o seu like. Né? Ela é importante para que o YouTube, né, compartilhe da melhor forma, melhor e maior forma possível as reuniões. Né? Para nos trazer esse tema hoje, né, nós vamos ter o nosso companheiro Éder Andrade, companheiro de uma casa espírita Irmã do Lar de Teresa, que é o Consolador. E nós vamos pedir ao Éder que dê suas primeiras palavras a nós, o seu alô a todos nós. Por favor, Éder. Nossa saudação a todos os amigos do Lar de Teresa. Obrigado, Éder. Então, para nos prepararmos, então, para as reflexões que o Éder vai trazer para nós, vamos então ler a nossa página inicial, fazermos a nossa oração, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui juntos. A nossa leitura de hoje é de um livro, inclusive, da editora do Lar de Teresa, que chama-se Evangelho e Vida. Tem o título Evangelho e Vida, né? É um livro da... Né? Essa mensagem é uma mensagem de Cleia e é um livro que tem como autoria a nossa fundadora, Bruninho de Mendes do Espírito Santo. Qual o título da mensagem? Lembrando sempre que as nossas mensagens têm sempre relação com o tema que nos será trazido. O título dessa mensagem é hoje Amor, Fonte de Paz. E começa com uma citação de Jesus do Evangelho de Lucas. Diz o seguinte: Perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O que a mensagem nos diz? O verdadeiro amor não indaga quem é meu amigo, quem é meu inimigo. O verdadeiro amor não questiona o porquê da calúnia e não foge do caluniador, porquanto o amor sabe descobrir o lado bom das criaturas. Para quem ama, o inimigo é simplesmente o irmão que desconhece os motivos reais das ações que o incomodam. Quem realmente ama, ao invés de acusar, estende a mão, aconchega e dialoga, tentando esclarecer as dúvidas que sempre obscurecem a mente e o coração. Lembremos o Mestre que, no alto da cruz, olhando compadecido para aqueles que o crucificavam, assim orava, demonstrando o seu infinito amor. Perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Naqueles instantes dolorosos, ele esquecia seus sofrimentos e justificava os seus perseguidores diante do Pai. Quem ama, observa as acusações ouvidas e divulgadas como resultado de um engano do acusador. E porque ama, dirá então, ele não ouviu bem, não observou os fatos com razoável atenção, e por isso interpretou-os segundo o seu entendimento, e não de acordo com a realidade. Mais tarde, tudo se esclarecerá. Quem ama confia no tempo como seu espontâneo colaborador. Quem ama vai ao encontro do perseguidor e lhe oferece a palavra de entendimento. Por que a perseguição? Esclarecidos os acontecimentos, cada uma das partes tomará a posição correta, que é a da conciliação. Se não houver interesse em conciliar e sim o desejo de prosseguir, requentando velhas mágoas por parte do perseguidor, haverá perfeita tranquilidade no coração do perseguido. Amar, pois, ao inimigo, perdoar àqueles que nos perseguem e caluniam, será promover a abertura dos caminhos do reequilíbrio. Não abrigueis, portanto, rancores, queixas e mágoas, porquanto tais sentimentos cerram portais de serenidade interior e exterior. Amai, amai a todos sem indagações, sem julgamentos, sem exigências, porque será pelo amor aos semelhantes, quaisquer que sejam os níveis em que se situem, que alcançaremos, por fim, as fontes luminosas da paz. Ecleia, do capítulo 3 do livro Evangelho e Vida. Vamos então
fazermos a nossa oração e nos prepararmos para as reflexões que o nosso companheiro Éder vai nos trazer. Agradecemos, mestre querido, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome. E nos disseste que nessas ocasiões estaria sempre conosco. É por isso que pedimos a sua bênção, a sua proteção, que nós consigamos nos concentrarmos nesse tema que é tão importante para nós. Temas como esse que servem como inspiração para as nossas decisões, as nossas escolhas nessa caminhada, mais uma vez aqui na Terra, mestre. A nossa missão maior, que a sua luz possa nos inspirar. Muito obrigado. Em teu nome, mestre querido, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Por favor, Éder, a palavra é sua. Amigos do Lar de Teresa, é com satisfação que estamos aqui, dividindo com os companheiros um pouquinho do que estudamos e refletimos. Falar da reconciliação com os adversários é uma tarefa difícil, porque envolve compreensão e aceitação. A combinação dessas duas situações. Não basta a gente saber que nós devemos nos reconciliar. Nós precisamos desejar que a reconciliação aconteça. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai permitir, se esse desejo for sincero, que a gente reencarne próximo, na mesma família, com aqueles a quem ofendemos e vice-versa, com quem fomos ofendidos, para, no decorrer da existência, ajudarmos num processo de aproximação para que ocorra um perdão ou até uma aceitação das diferenças. Porque num mundo evoluído, globalizado, em que as pessoas estão buscando ressignificar os seus sentimentos e a sua existência, começamos a dar cores diferentes ao processo de interpretação. Aquela interpretação pesada da reparação ao pé da letra, ela pode ser dinamizada de uma outra forma. Nós sabemos que o exercício da prática do amor começa com a caridade, não apenas aqueles que cruzam o nosso caminho, aqueles que se encontram conosco dentro do mesmo lar. Mãe, pai, irmãos, filhos, companheiros, companheiras, que a vida nos coloca. Nós somos atraídos e atraímos a todas aquelas pessoas que, de alguma forma, temos algum tipo de compromisso a reparar. O processo de reparação do mundo moderno, como o de hoje, ele envolve uma série de questões, como esclarecimento, consolação, uma educação voltada para a vida futura. A gente aprende e tem que colocar em prática. E nós não colocamos em prática só falando, trocando ideia. Não. Nós colocamos em prática vivendo.
Eu vi uma exposição muito interessante que, quando oramos em favor nosso, em favor também daqueles a quem temos algum tipo de compromisso, a oração envolve a prece e uma ação. Não é apenas você vibrar em favor do outro, mas você ter uma atitude proativa em relação à questão do semelhante. À medida que o indivíduo vai amadurecendo espiritualmente, ele vai tendo uma compreensão diferenciada. Aquilo que antes era um sacrifício, hoje passa a ser um exercício da prática da caridade. Quando nós percebemos que temos que ter para com o semelhante a quem um dia ofendemos ao longo da grande estrada da vida, compaixão, indulgência, porque nós não sabemos o motivo pelo qual Deus permitiu que todos estivéssemos juntos na mesma família. A diversidade é tão grande que às vezes a gente até estranha. Pessoas tão diferentes convivendo juntas, mas é uma programação espiritual para aprendermos, ensinarmos, ou melhor, trocarmos experiências de vida. Tudo que acontece no processo reencarnatório, ele é educativo, voltado para a nossa melhora, para o nosso crescimento, para a nossa evolução pessoal. Hoje, nós não temos ao alcance completo. Algumas pessoas chegam a se perguntar o que que eu posso ter feito para passar pelo que eu estou passando. Quando nós nos propomos no plano espiritual a reencarnar, segundo André Luiz, nos apresentam uma planilha, uma programação reencarnatória, aonde, no plano espiritual, libertos da matéria densa, nós temos uma visão mais estendida, mais expandida da realidade. E essa visão permite que a gente perceba com mais detalhes coisas que na matéria a gente não tem condições de compreender. Até porque foram tantas encarnações que a espiritualidade organiza uma nova oportunidade na matéria, pegando retalhos de encarnações diferentes. E numa mesma encarnação, nós podemos estar saudando situações diversificadas de encarnações passadas. No ambiente de trabalho, na nossa família, na casa espírita, na convivência com os nossos amigos e vizinhos. Então, uma vez encarnados e tendo a consciência de que alguma coisa podemos fazer para nos melhorar, é uma oportunidade de servir. Num trabalho assistencial, num trabalho doutrinário, nós aprendemos, ensinamos, trocamos e vamos nos transformando com o passar do tempo. O processo de amadurecimento, ele não se dá na velocidade que nós gostaríamos. O indivíduo, ele vai se informando da verdade, vai conhecendo e com um conhecimento mais aprofundado, ele passa para uma segunda fase que é a compreensão da realidade sob um ponto de vista espiritual. E dessa forma, eu diria que, com o passar dos anos, nós vamos passando a ter uma releitura da nossa convivência com os nossos semelhantes. Aquilo que alguns anos atrás a gente achava que não fazia sentido algum, hoje vemos que faz muito sentido. Faz parte de um processo de aceitação,
para ajudarmos o outro. Existem espíritos que, uma vez um pouco mais amadurecidos, se comprometem a reencarnar juntos para dar um suporte, fazer uma retaguarda, auxiliar a um processo de crescimento de um espírito mais atrasado, que vem na mesma família, como um irmão, como um filho. Tudo isso dentro de uma programação reencarnatória que nós aceitamos. Não houve uma imposição da espiritualidade. Isso pode até acontecer, mas isso em casos específicos. Mas quando temos uma visão um pouquinho maior da doutrina, a gente observa que tudo faz parte de uma proposta reencarnatória para a nossa melhora e, ao mesmo tempo, oferecermos aquele companheiro que reencarnou conosco na mesma família, no mesmo contexto de amizade, a chance de um crescimento. É que nenhum professor que numa escola ele percebe que os alunos não estão assimilando como ele gostaria, mas é uma questão de tempo até eles crescerem um pouco mais, eles amadurecerem como pessoas que depois de alguns anos pode ser que eles aprendam. Uma árvore que dá frutos comestíveis, podemos observar que os frutos eles não amadurecem todos ao mesmo tempo. Deus, na sua sabedoria, permite que os frutos amadureçam aos poucos. É lógico que, às vezes, numa mudança climática muito estranha, os frutos amadurecem e os frutos caem. E a gente tem que colher rápido. Isso acontece com as mangueiras no verão. Como manga, às vezes, dá o ano inteiro, a pessoa tem que colher rápido ou ficar preparada, porque senão dá uma ventania, aquela chuva de manga, né? Estou dando esse exemplo porque nós não amadurecemos ao mesmo tempo. Tem um companheiro na doutrina espírita que me ensinou uma coisa muito interessante. O ser humano ele não amadurece como um todo, ele amadurece por partes. Então, em determinados setores, nós vamos amadurecer mais rápido do que outras pessoas. E isso ajuda, nos ajuda e ajuda os outros a interagirmos na convivência. Por quê? Um dia teremos que dar conta à nossa consciência do compromisso que assumimos antes de reencarnar. Porque senão nós teremos um problema para com nós mesmos, principalmente no que diz respeito a um sentimento de culpa por alguma coisa que poderíamos ter feito e não fizemos. O maior juiz, acusador, né, que nós temos é a nossa consciência. Quando nós estamos em paz com a nossa consciência, porque estamos tentando fazer aquilo que está ao nosso alcance, nós estamos entrando em harmonia com a justiça divina. Eu posso não conseguir, mas eu tenho consciência que eu estou tentando, que eu estou me esforçando, que eu estou promovendo um movimento para ajudar aqueles que me cercam. Porém, eu tenho que reconhecer que existe uma diversidade de amadurecimento do senso moral. Uns amadurecem mais rápido, outros amadurecem mais devagar. Eu posso, nessa encarnação, estar junto com o antigo desafeto de vidas passadas e oferecer tudo o que está a meu alcance para que ele se modifique. Ele terá a oportunidade, mas se ele não amadureceu o suficiente, ele vai aproveitar o que está ao alcance dele. Agora, também existem casos que o indivíduo não deseja ser ajudado. Isso a gente observa até nas escolas, que é o caso daquele aluno que não deseja aprender. Você só ensina quem quer aprender.
Aquele indivíduo que não deseja aprender ou tem uma limitação muito grande, existe um a espiritualidade atenua o compromisso do indivíduo, de maneira que a limitação dele é fruto do seu processo evolutivo. Ele vai até onde ele pode ir. Hoje, por exemplo, a psicologia moderna, ela diz uma coisa que eu acho muito interessante. Cada um dá o que tem na relação para com o próximo, principalmente quando a pessoa tem consciência do seu compromisso para com o semelhante. Agora, quando o indivíduo tem essa consciência e não faz, porque ele não quer se comprometer, ele não quer ter trabalho, falando português claro, então ele vai ter que um dia responder para a justiça divina que ele reencarnou com aquele propósito, principalmente quando a pessoa percebe porque a própria espiritualidade sinaliza. Nós somos atraídos e atraímos aqueles indivíduos, aqueles espíritos que reencarnaram para nos auxiliarem e nós ajudarmos eles. Quando eu digo nessa ajuda mútua, de troca de experiência de vida, você ensina o outro e você exercita a paciência na relação com o outro. Você está tentando se tornar uma pessoa melhor à medida em que você proporciona ao outro a possibilidade dele evoluir. Se ele não deseja evoluir, se ele não quer sair do degrau que ele estacionou, isso é um problema dele. Mas você está proporcionando aquilo que está ao seu alcance. Você percebe que você deve ajudar. A educação moderna, ela está passando por uma releitura, aonde os educadores, muitas das vezes, eles avaliam o aluno pelo que ele é capaz de fazer e não necessariamente pelo que ele faz. Porque naquele momento, ele às vezes não tem condições de fazer o que ele pode. Mas quem sabe num momento futuro ele tenha condições. Então, a espiritualidade age assim conosco. Em muitos romances espíritas, a gente percebe mentores espirituais dando um voto de confiança aos seus tutelados que estão prestes a encarnar, na expectativa de que eles consigam cumprir a programação. Completistas não vão ser, mas podem atingir uma meta satisfatória daquela encarnação. Até porque somos espíritos atrasados, todos nós, coletivamente, estamos vivendo num mundo de provas e expiações, então você tem que dar um desconto. E nesse desconto, você sabe que o indivíduo nunca vai atingir aquilo que você gostaria. Mas se ele conseguir levar a vida como um homem de bem, exercitando a prática do bem, fazendo o que está ao alcance dele para ele se melhorar, mesmo apesar das suas limitações, isso já representa muito. E dessa forma nós vamos conseguindo aparar as arestas dos relacionamentos das vidas passadas. É lógico que dependendo da dificuldade do desafeto, do comprometimento daquele a quem eu prejudiquei, nós não vamos conseguir terminar a encarnação como dois amores, mas vamos conseguir nos aproximar como irmãos em Cristo. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Reencarnamos juntos, dois irmãos que no início não nos entendíamos, mas hoje nos aceitamos. E isso já representa muita coisa, porque antes a gente não conseguia nem se aproximar um do outro, a vibração do outro levava a um desconforto muito grande. Nós temos casos assim, um caso
muito conhecido na doutrina espírita, a história do Sigismundo, que ele desejava reencarnar com a Adelino, mas o Adelino não aceitava a presença do Sigismundo. Então, no momento em que ele passou a aceitar, isso já representou muito. Lógico que André Luiz não nos conta o desfecho, mas provavelmente eles tiveram, a gente supõe de forma romanceada, que eles tiveram um rusgas entre pais e filhos, uma coisa natural, né? Os desafetos retornam na condição de filhos ou de pais e vice-versa. E com isso, você promovendo uma aproximação, você está parando as arestas para que numa encarnação futura as coisas sejam melhores. Isso é um pensamento mais amadurecido, porque o próprio Cristo deixou claro: perdoa o teu ofensor e segue. Você não vai conseguir se reconciliar com ele, até porque o amadurecimento do senso moral é uma coisa muito individual. Tem pessoas que amadurecem mais rápido do que as outras, e depois, no decorrer de outras encarnações, quando olham para trás, se surpreendem e chegam até a dizer: Meu Deus, eu alimentei um sentimento de revolta, de mágoa só por conta disso, porque nesse novo momento encarnatório, o indivíduo já está amadurecido e olha para trás e vê a rusga do passado, a briga do passado como uma coisa infantil, pueril, uma ciumada, sem sentido. Mas com o passar do tempo, o indivíduo vai amadurecendo e ele vai enxergando a vida sob um outro prisma. É exatamente o que a doutrina espírita nos convida: fazermos uma releitura. Nós não vamos deixar de ser quem somos de uma hora para outra, mas nós estamos num movimento de desapego das paixões doentias do passado que nos ancoram a encarnações aonde fracassamos. E nós estamos aqui tentando nos melhorar, tentando superar as nossas maiores dificuldades e esperando que os nossos companheiros de caminhada superem a deles. Mas cada um tem o seu tempo. Um supera mais rápido, outro supera mais devagar. Voltando à história da escola pública da vida, quando um professor explica alguma coisa, alguns alunos entendem na primeira explicação, e para outros alunos, o professor tem que dar aula de reforço, porque aqueles alunos demoram a aprender. Nós somos assim, somos alunos atrasados, somos alunos resistentes a um processo de aprendizagem e mudança. A gente até quer melhorar, mas não quer fazer o esforço da melhora, não quer o sacrifício da renúncia. Com o tempo, à medida que vamos aprendendo, notamos que as coisas, a natureza não dá saltos e nós precisamos fazer um esforço pessoal. Nesse esforço, muitas das vezes, temos que nos silenciar, temos que ouvir e não dizer nada. Precisamos muitas das vezes concordar, quando em outros momentos nós seríamos os primeiros a ir contra. Tudo isso com o objetivo de favorecer a reconciliação de espíritos comprometidos no pretérito, abaixarmos a cabeça para que as pessoas, que aquele grupo, que aquela família possa estar em paz uns com os outros. A gente aprende a renunciar em favor dos semelhantes. A gente aprende a ceder a vez, dar o lugar, ter uma educação para construir um futuro melhor.
Essa educação que nos auxilia no processo de transformação é uma educação libertadora. A educação libertadora é aquela que permite que o indivíduo enxergue que, para que o grupo melhore, alguém tem que fazer um sacrifício. E no momento em que você percebe que, se você fizer o sacrifício, você vai favorecer um grupo, uma família, uma coletividade, por que não fazê-lo em nome do bem comum? E à medida que nós vamos percebendo isso, nós vamos nos modificando, porque a nossa felicidade, ela está onde nós colocamos o nosso coração. E nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas materiais da vida. Nós temos que colocar o nosso coração nas coisas eternas. E com isso nós temos que priorizar as questões espirituais em prejuízo das questões materiais. E quando nós vamos entendendo isso, a gente vai vendo que os valores espirituais da vida, os valores eternos, são aqueles que eu quero levar para a vida futura. É a poupança que eu quero fazer. Uma poupança que os ladrões não vão roubar, as traças não vão roer. Isso vai nos ajudar ao processo de aproximação com os nossos desafetos, através do exercício da prática do amor e da caridade. Se aqui nós nos comprometemos, aqui nós temos que saldar os nossos compromissos, trabalhando em prol do bem, fazendo o que está ao nosso alcance para ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho. Nem sempre nós vamos conseguir, sejamos sinceros, até porque a diversidade humana é muito grande. Chico Xavier nos conta várias histórias, histórias lá da época de Pedro Leopoldo, quando ele uma vez ensinou a um grupo que saía com ele do Centro Espírita Luiz Gonzaga, porque cruzaram com um mendigo e o Chico parou e foi conversar com o mendigo, tarde da noite. E o grupo ficou esperando o Chico abraçou o mendigo, conversou, voltou. Isso talvez esteja no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, se eu não me engano. E o Chico retornou e todos curiosos para saber, Chico, por que você fez isso? Chico sorriu e disse, às vezes a mão que estende a nós pedindo uma ajuda tem mais elevação moral do que a nossa mão que estende para ajudá-lo. Aquele espírito tem uma luz que me impressionou. Eu fui até lá para entender e percebi que ele está na condição que se encontra, porque ele escolheu essa prova para se libertar do jugo da matéria. Isso nos ensina. A gente aprende com o exemplo que os outros nos deixam. Eu encerro o nosso breve encontro com uma mensagem de paz, que a gente possa fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem por todos nós. Desejo aos amigos muita paz, um grande abraço fraterno e até uma próxima oportunidade em que nós vamos estar aqui trocando uma ideia, batendo um papo, um bate-papo rápido em cima de uma das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz. Muito obrigado, Éder, né, pela sua palestra, por esse papo, como você mesmo colocou, que hoje veio nos trazer esse tema do livro do Evangelho, desculpe, sobre a reconciliação com o adversário. Obrigado a todos, né, por estarem. Estamos todos juntos aqui, unidos pelo pensamento, refletindo com o Éder, ouvindo essas
a explanação dele. E, como sempre, renovamos o nosso convite, né, para que na semana que vem estejamos aqui também novamente com um novo tema, que será do Livro dos Espíritos. Renovamos o nosso pedido também. Se gostaram, deem o seu like para que, né, as palavras que o Éder nos trouxe sejam compartilhadas da melhor forma possível, para a maior quantidade de pessoas. Vamos, então, agradecer por esses momentos que estivemos juntos, fazendo a nossa oração, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade, Mestre querido, de estarmos aqui reunidos em seu nome, ouvindo sobre esse tema da reconciliação, mas também sobre tantos outros conselhos, tantas outras histórias como essa do Chico, que são tão importantes para nós. Que nós nos lembremos delas quando as situações se nos apresentarem, nós precisemos tomar decisões. O conhecimento é sempre a base, mestre, para a nossa transformação moral. Mais uma vez, mestre, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião, pedindo, como também nosso companheiro fez, pela paz no mundo, no momento em que o vemos com tantas provas que são colocadas para todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus.